Olá, meus amigos, a paz de Cristo. Aqui é o pastor André, da Igreja Presbiteriana Renovada de Ouro Branco do Sul. Estamos aqui para deixar uma reflexão da palavra de Deus. Estamos aqui numa reserva, no meio da natureza, uma mata aqui, um lugar onde as pessoas vêm orar, chamado como um monte, né? Por mais que não seja num lugar onde é alto, mas é no meio da natureza onde as pessoas vêm orar. E eu queria mostrar para vocês que a importância da oração, né, na vida da igreja. Nós precisamos orar, buscar a presença do Senhor. E esse lugar aqui tem sido para mim um lugar, além de ser o silêncio da natureza, né, de vir aqui escutar os animais e contemplar a beleza que Deus criou todas as coisas. Aí tem sido um lugar de muita reflexão, né, da palavra de Deus. O Senhor tem revelado para o meu coração muitas coisas boas aqui. Então ali é uma espécie de uma barraquinha, né? Tem algumas cadeiras onde as pessoas aqui vêm orar ao Senhor. Mas eu quero falar com você a respeito da oração, que algo tem sido me incomodado de uma certa maneira, que a igreja tem orado muito pouco e, de certa forma, a gente é responsável por isto. A gente é que deveria levar a igreja à oração muito mais. Então, a vida do pastor é uma vida de oração. Nós temos que orar constantemente, clamando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. E orar tem sido, para mim, um momento da revelação da palavra de Deus. Então é importante, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, né? Orai sem cessar. Eu sempre digo nas minhas mensagens no WhatsApp ao povo, dizer que é um tempo de oração, é um tempo de busca, é um tempo de clamor, é um tempo de buscarmos a Deus. Mas o que eu tenho observado é que a oração não é algo que atrai o coração das pessoas. Os irmãos são poucos que são de oração. Talvez está precisando de mais exemplos, né? Da nossa parte como liderança, demonstrar a oração. Mas eu quero falar 3 coisas que me aconteceram na vida, que a oração fez parte. Há 4 anos atrás, como algumas pessoas já sabem, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Estive entubado por 21 dias. Foi a época da Covid e que eu passei, não fui porque não era o tempo de Deus, mas foi uma experiência muito grande. 21 dias entubado, 8 paradas cardíacas. Deus trouxe-me de volta. E eu me lembro que um dia, ainda na UTI, passei o dia todo chorando a Deus. Chorando, um pranto que não terminava. Foram mais de 10 horas de choro. E os médicos perguntavam, por que você está chorando? Eu nunca contei detalhadamente isso para ninguém, mas me permita que nesse dia eu gostaria de falar com você. Quando eu tinha por volta de 9 anos, eu tive uma experiência com Deus, ainda criança, adolescente, jovem, onde eu ouvi um pastor da Assembleia de Deus que pregava, morávamos no sítio, e às vezes tinha o culto, visita do pastor, e ele pregava sobre a vida de José. O José do Egito, o José, né, filho de Jacó. E lá naquela ocasião eu disse, eu quero ser igual a José. Pelo fato do encantamento, né, de ser o governador, aquilo me chamou a atenção ainda quando criança. Mas quando eu estava na UTI, Deus me fez lembrar daquele dia.
Então aquilo foi para mim um desencadeamento emocional, espiritual muito grande ali no hospital. E então eu comecei a orar ao Senhor. Eu lembro que na madrugada, naquele hospital, na UTI, muito frio, e eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Pai, se és do teu agrado, me tire daqui. A igreja estava orando, minha família estava orando, as pessoas estavam orando, há muitas já amigos pastores orando. E foi uma madrugada de oração. E o Espírito Santo falou comigo fortemente. Então a oração é algo que tem sido importante na minha vida como cristão, muito mais como pastor, como psicólogo, como professor, as áreas que a gente trabalha. Sem oração a gente não vai ter revelação. Sem oração a gente não vai ouvir Deus. Então, os personagens bíblicos, como Josué, diz a Bíblia que Josué orou e o sol parou. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E que Deus manifestava, trazendo um livramento na vida de Daniel. Então, meus amados irmãos, vamos orar. Vamos buscar a Deus, vamos para o monte, vamos para a igreja, vamos para onde for. Nós precisamos orar. E a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então, nós temos que buscar o Senhor. E esse lugar aqui, como eu disse, olha, aqui mata fechada, uma reserva aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né, no município de Sonora, um lugar onde as pessoas vêm orar. Existem muitos lugares aqui como este. E Deus tem me trazido aqui para revelar grandes coisas. Então a oração precisa estar na nossa vida. Jesus orou, né? Os apóstolos oraram. Né? A igreja, quando recebeu o Espírito Santo, o Pentecoste, ela estava em oração. E aí nós queremos, e eu não sou contra os eventos, eu não faço mais por causa que não temos condição financeira. Mas, irmãos, não é evento, não é essas coisas que seguram alguém na igreja. Não é isso que faz a igreja crescer de fato, um crescimento genuíno, sustentável. É uma igreja que ora, é uma igreja que vive a palavra de Deus. Quando soube que viria para Ouro Branco do Sul, essa igreja, a Igreja Presbiteriana Renovada, que tem dado tanta alegria ao nosso coração, uma das coisas que nos alegraram muito foi saber que esta igreja é uma igreja que estuda a palavra de Deus, escola bíblica dominical. Então todos os domingos às 9 horas, nós estamos ali aprendendo a palavra de Deus e nosso lema é IPR de Ouro Branco do Sul. É uma igreja de palavra. Oração e palavra são elementos que fazem uma igreja forte. Então nós estamos nesse propósito. Quero convidar você para a oração. Você quer vencer as lutas, comece a orar. Comece a jejuar, comece a pagar um preço, comece a se vivermos para o Senhor. Viver para o Senhor, se entregar para o Senhor. Então, como eu contei essa pequena experiência na UTI, eu lembro que no 20º dia, me deu a 8ª parada cardíaca, fui desenganado pela 12ª vez, pelos médicos, família toda já perdendo a esperança, feito um protocolo da medicina, cérebro
inativo, constatação de morte cerebral, pouquíssimos órgãos funcionando. O médico só restou aplicar aquilo que a medicina determina. E na terceira vez que o médico vem verificar se o meu cérebro estava morrendo mesmo, Deus me trouxe de volta. E eu fico até emocionado pelo fato de que o quanto Deus me ama, o quanto Deus pode, ou o que eu posso fazer pela obra de Deus. Meus amados irmãos, naquele dia, numa madrugada, às 6h02 da manhã, quando o médico entrou naquela UTI para desligar os aparelhos, não tinha mais o que fazer. Deus me trouxe de volta. Foi uma recuperação difícil, até hoje tenho muitas sequelas. Mas o que eu quero dizer é que quando a igreja se levanta em oração, Deus reverte os decretos dos homens. O médico já tinha dito, não tem mais jeito. 12 boletins médicos consecutivos de 1% de vida, de chance. Mas foi quando tudo não podia, Deus pôde. Quando tudo dizia não, Deus disse sim. Quantas experiências tive naquele lugar. Eu ainda tenho, depois de 4 anos, só agora me deu coragem de falar sobre isso. Peço a Deus que me prepare para falar das experiências que tive nessa UTI. A gente não entende os planos de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus me trouxe de volta, porque tem uma grande obra para fazer. Deus tem dado chance para você também. Então, meu querido irmão, minha irmã, volte para Jesus enquanto é tempo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está distante, vivendo uma vida talvez um pouco da maneira que você quer. Deus tem plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua casa. Deus tem um plano para os teus filhos. Deus tem um plano para o seu casamento. Então eu quero dizer para você que a oração move montanhas. E quando eu acordei, voltei do coma, dias depois que saí do hospital, os irmãos contaram que naquela noite, em que os aparelhos seriam desligados, em que o meu corpo seria entregue à família, a igreja estava em oração. Naquela madrugada, naquele fatídico dia, em que tudo dizia não, a igreja entrou em oração. A igreja estava em oração. Então, se está difícil para você, comece a orar. Se está difícil as coisas, comece a buscar. Buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. 2 Crônicas 7,14, Deus diz, se meu povo se humilhar,
buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então a chave da vitória na sua vida é a oração. Então eu quero orar com você nesse pequeno relato, história de vida, algo extraordinário para você. Então, soberano Deus e Pai, onde estiver uma vida, Pai, neste momento, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa buscar, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa, Pai, curar, que o Senhor possa alegrar. Ó Senhor, não importa o que seja, o que importa, Pai, é que essa pessoa precisa da Tua graça. Então eu oro, intercedo por cada um que está nos hospitais, os que estão, Senhor, nas camas, nos lares, aonde estiver, Pai, que o Senhor dê a vitória. É o que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.